Olá, eu Vida Família chegando até você, que alegria te receber aqui na TV Evangelizar. Já te convido a seguir Evangelizar TV e compartilhar o YouTube TV Evangelizar Oficial. O programa de hoje está excepcional. Vou ajudar você, junto com o meu convidado, você que é pai e mãe, a prestar mais atenção em como você tem formado o imaginário do seu filho. Como assim, Fernanda? É isso mesmo. A formação do imaginário da criança tem muito a ver com que os pais permitem os filhos ter acesso. Desenhos, músicas, histórias, até mesmo filmes, celular, tudo isso afeta positivamente ou negativamente o imaginário dos nossos filhos. Muitas vezes, os adultos, ou seja, os pais, não têm consciência do que é o imaginário, como que se forma o imaginário. Parece uma coisa um pouco distante, abstrata, talvez a primeira vez que você está ouvindo esses termos. Mas no programa de hoje, você vai perceber o quão importante é o despertar a consciência para você perceber em você, primeiramente, como pai e mãe, como está a sua formação do imaginário. Nós estamos numa sociedade onde tudo está um verdadeiro caos, uma desordem total. E essa avalanche, de desordem da cultura contemporânea e tudo mais vai sendo passado para nós e os nossos filhos, através dos amiguinhos da escola, o vizinho, através dos desenhos, contos de fadas. E isso está formando o caráter, a personalidade, o jeito de ser dos nossos filhos e vai até mesmo determinar que adulto ele será. Olha a importância da formação do imaginário. Por isso, hoje eu vou convidar você a prestar muita atenção em tudo que o meu convidado for falar, para que você reveja na sua casa o que precisa ser ajustado, que está desajustado, porque ainda dá tempo de nós corrigirmos e ajudar os nossos filhos a ter uma boa formação, uma boa educação do imaginário. Mas antes eu quero convidar você que é papai, que é mamãe, a matricular o seu filho no meu curso de inglês, o Método Meu Filho Bilíngue. O Método Meu Filho Bilíngue é para crianças de 3 a 12 anos e agora eu quero explicar detalhadamente tudo que você vai ter acesso para o seu filho falar inglês de verdade. Eu desenvolvi um curso em que seu filho vai aprender inglês comigo, de verdade. São mais de 100 aulas gravadas, onde ele vai aprender inglês com uma criança americana. Além disso, seu filho terá acesso a um material inédito no Brasil, através das apostilas English Book Kids. No Método Meu Filho Bilíngue, seu filho vai aprender inglês de verdade, as cores, traçados, alfabeto, vocabulário de inglês nativo. Entre agora no Instagram, O Meu Filho Bilíngue, e adquira assinatura anual. Você pode parcelar o curso em 12 vezes no cartão de crédito. Se seu filho tem entre 3 a 12 anos, invista nele. Essa é a melhor idade para aprender inglês. Inglês é o idioma universal e pode garantir grandes oportunidades para o seu filho. Não desperdice essa chance. Adquira já o Método Meu Filho Bilíngue, entre no link do meu Instagram, Meu Filho Bilíngue, e garanta essa oportunidade. Inclusive, as aulas serão gravadas com edição lúdica, imagens e cores para ajudar o seu filho a assimilar tudo que eu estou falando na aula 100% em inglês. É a sua chance, não perca, estou esperando por você. Matricule seu filho no perfil Meu Filho Bilíngue ou Fernanda Zapparoli, vai ser uma alegria ajudar você. Hoje o meu convidado, eu tenho a honra de recebê-lo, ele é Francisco Escorcim, professor, escritor, pós-graduado em Direito, ministra cursos sobre formação do imaginário há mais de 10 anos, ou seja, um especialista no assunto, e é ele quem vai nos ajudar. Seja muito bem-vindo, Francisco, ao Vida em Família. Eu que agradeço o convite, uma honra. Quero dizer que eu fiquei imensamente feliz em conhecer todo o seu trabalho, como eu disse, fui ali realmente vasculhando tudo que tem Francisco Escorcim no YouTube, no Instagram, e foi realmente impactante. Eu dizia para ele, Francisco, nós precisamos despertar a consciência dos pais para essa problemática. Então, para começar, vamos começar a conversar com quem nunca ouviu falar de imaginário, formação de imaginário, algo abstrato. O que é o imaginário, como acontece essa formação especificamente da criança, do filho? Perfeito. De fato, é um
não é algo que as pessoas estão acostumadas a ver como sendo uma matéria, né, para ser estudada, alguma coisa assim. É algo meio que se dá por pressuposto. Eu gosto sempre de tentar explicar imaginário indo para a palavra, para o termo mesmo, né? Porque quando você para pensar na palavra imaginário, você costuma utilizar em dois contextos, vamos dizer assim. Em um, ele qualifica algo, ele é um adjetivo. Algo imaginário é algo que não é verdade, que é irreal, que é uma ficção, algo imaginário. O segundo sentido é que é o que me interessa, quando se torna um substantivo, né? Uma espécie de coisa, na qual o imaginário ele é o lugar onde você guarda as suas imagens, né? Assim como tem bicicletário, maquinário, né? É o lugar onde estão as máquinas, o lugar onde você guarda as bicicletas. O imaginário é o lugar onde você guarda essas imagens, né? Então, quando a gente olha para o imaginário de uma criança, né, em comparação com o do adulto, a diferença básica é simplesmente uma casa nova que ainda não tem móveis, que ainda você vai ocupá-la, né? E a do adulto está cheio já de móveis, né? Às vezes tudo entulhado, né? Como tem aquele programa de acumuladores, né? Sim. Que é uma confusão, um caos ordenado, ou em outras pessoas que aquilo está mais ordenado, né? Então, o imaginário é esse lugar no qual as nossas imagens ficam depositadas. Só que aí vem um problema quando você dá uma definição que é razoavelmente simples, mas como assim imagens? Do que você está falando, né? E por imagens, a gente primeiro tem que lembrar e associar com a memória. Quando você para pensar na sua memória, o que você tem na sua memória são as imagens daquilo que você já viveu, daquilo que você já conheceu. O que você tem são imagens de fatos, né? Você não tem o fato bruto ali dentro, né? Está em algum lugar em você. Aonde está essa memória? Está nesse lugar chamado imaginário, que é esse depósito, num primeiro momento, dessas imagens, inclusive da memória. Só que o imaginário, ele é maior, digamos, é como se a memória fosse um quarto ou uma parte dessa casa, que é o imaginário. Há nele mais do que as imagens da memória. Há também aquelas imagens que a imaginação produz. Então, para te dar um breve exemplo, que é mais fácil as pessoas entenderem por um exemplo do que por uma explicação ou conceituação, quando eu comecei a trabalhar com isso, um exemplo que eu costumava sempre dar, eu pegava alguma palavra que dificilmente as pessoas sabiam o que ela significava. Me lembro que eu fiquei alguns anos, os alunos já não aguentavam mais eu me ver usando esse exemplo, mas eu perguntava para as pessoas assim, o que é um gadô-gadô? É uma palavra. E a pessoa olhava para um gadô-gadô, né? Como é que escreve? G-A-D-O, G-A-D-O. E a pessoa fica, não sei, né? Parece gado, tem a ver com boi, né? E aí eu uso esse exemplo para mostrar o funcionamento, né? De como você acessa esse lugar e como a memória é a primeira coisa que você vai buscar uma informação, né? O que você consegue associar com essa palavra gadô? Quando ela parece gado, você associa com boi, com gado, literalmente falando. Mas eu digo, não tem nada a ver com gado, nada a ver. E aí a pessoa fica com uma tela em branco. O pensamento não vai para lugar nenhum. Não sei do que você está falando, literalmente. O que isso significa? Que não há nada nesse seu lugar de imagens que te ajude a pensar a respeito para você criar uma hipótese do que seja esse gadô-gadô, vamos dizer assim. E nisso eu consigo explicar que no imaginário você tem o limite do que você consegue pensar. A gente acha que pensa muito com palavras, com conceitos, mas na verdade é com aquilo que a gente tem dentro da gente, né, em termos de imagens. Então, o que você tem de imagens que se associa com essa palavra, é só com elas que você vai conseguir pensar, literalmente falando. E aí a pessoa percebe então que ela está num... Sabe aquela coisa que você vai fazer uma prova que você não estudou, que você não tem referência, você vai chutar qualquer coisa. Vou chutar porque eu não sei o que seja. Aí eu sempre dou uma informação a mais, né? Olha, gadô-gadô é uma comida. Quando eu falo uma comida, já acessa um monte de outras informações e imagens na sua memória, na qual você começa a jogar um monte de coisa. Olha que interessante, já me veio gâteau. Eu já fui para a França. Você já foi para a França? Tem gente que continua insistindo na carne de boi, por causa do gado. Vai ter vários, eu fico porque brincando. Cada um vai tendo... Eu morei na França, por isso que eu fui para o gâteau. Olha aí. Exatamente, exatamente. Então você começa a associar e vem um monte de imagem, e parece que você está mais perto da resposta. Mas, na verdade, você só está mais confuso porque só aumentou as opções. Do 0 você foi para, sei lá, 6, 7. Né? E aí eu falo assim, olha, gadô-gadô é uma comida típica asiática, eu acho que é da Indonésia, se não me engano, que é basicamente uma salada com um molho de amendoim em cima, cujo nome é gadô-gadô. Isso é o gadô-gadô. Quando eu falo isso, né, eu não preciso dar um conceito do gadô-gadô, eu não preciso definir o que seja. Eu sei que a pessoa tem na memória dela uma imagem de salada e mesmo que ela nunca tenha visto um molho de amendoim, ela consegue fabricar o molho com a sua imaginação. Sim. Ela imagina o amendoim, sabe o que é um molho, mistura as duas coisas, joga por cima e você tem uma propaganda, né, de comida. Né? Aquela diferença da propaganda do hambúrguer do McDonald's
com o que você come ali, é uma diferença razoável. Um é fabricado pela imaginação, o outro é o que é da realidade. Então, com esse exemplo, eu consigo mostrar para a pessoa o quanto a sua memória faz parte do imaginário, mas ela não é o todo, e como a sua imaginação está o tempo todo trabalhando com essas imagens, até criando novas. Porque até esse instante você não tinha a imagem do Gadô. Foi a sua imaginação que criou e ele vai para junto desse lugar, né? E por esse exemplo dá para ter uma noção do que acontece com a criança quando ela vai começar a formação do imaginário. Porque ela não tem as referências. Então, se você perguntar Gadô para a criança, ela é muito mais criativa do que a gente. Ela vai milhões de respostas, vão te parecer absurdas, mas ela não tem outra coisa senão a imaginação para tentar buscar. E ela brinca muito com a imaginação. E já o adulto, ele vai ficar sofrendo, tentando buscar alguma referência, porque ele tem tanta imagem dentro dele que não é possível que ele não consiga achar uma associação mínima com aquilo. Então, o imaginário, a gente começa explicando que é um lugar onde você tem o depósito dessas imagens, sim, mas a gente tem que saber para que servem essas imagens, o que elas funcionam na nossa vida, de que maneira elas funcionam, de que maneira elas vão construir para nós uma visão de mundo. Porque no imaginário estão as raízes das suas crenças, dos seus valores, da forma como você enxerga o mundo, como você compreende o mundo, como você julga o mundo. Então, a forma como está organizado e ordenado o seu imaginário é mais decisivo na sua vida do que a maior parte das coisas que você acha que precisa estudar ou acreditar ou se aprofundar. Porque não adianta você sair estudando um monte de coisa quando você tem uma casa desarrumada. Você só vai entulhar mais coisa lá dentro. E aí você precisa ter uma ordenação. E a formação do imaginário, para uma criança, dá para usar esse termo, formação mesmo. Já para o adulto, eu gosto de falar que é uma reordenação. É como se fosse um rearranjo das coisas dentro do seu imaginário para que a pessoa tenha uma vida mais ordenada dentro dela. Muito da nossa vida interior começa por uma arrumação desse imaginário, desse lugar, dessas imagens, que estão lá o tempo todo sendo depositadas, muitas vezes de qualquer maneira. Os efeitos e as consequências, às vezes a gente precisa ir para a prática para ver quão importante é isso, né? E muitas vezes quando a pessoa começa a prestar atenção, acontece mais ou menos o que você me falou. De repente, caramba, eu já não tinha noção que a coisa podia chegar dessa dimensão. E de fato chega nessa dimensão. O programa só está começando, viu, Francisco? E já está assim, ó, nesse nível, para você entender a importância de você, adulto, organizar, reordenar o teu imaginário e o meu também, e defender os nossos filhos, porque esse é um dos papéis dos pais, que é ser defesa do imaginário dos filhos. Nós vamos para um breve intervalo, eu volto já aqui no Vida em Família. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta no Vida em Família e eu quero fazer um convite especial para você. Toda segunda-feira tem a Noite de Louvor aqui na TV Evangelizar. É o maior grupo de oração nacional transmitido pela televisão. Convide os jovens da sua comunidade, da sua paróquia e da vizinhança para esse momento de cura e de libertação. Se você é de Curitiba e região metropolitana, venha participar aqui no Auditório de Jesus das Santas Chagas. E se você não é de Curitiba, também pode acompanhar pela TV Evangelizar, que tem um sinal de qualidade. Voltando para a nossa entrevista com o Francisco Escorsi, falando da formação do imaginário dos nossos filhos. Francisco, eu fui para o intervalo dizendo algo que eu aprendi com você, que os pais são os defensores do imaginário das crianças, dos filhos. Por que isso? Por que os pais precisam se colocar na defesa? Como que realmente impedindo que coisas ruins, avalanches, venham deformar o imaginário dos nossos filhos? A razão pela qual o pai tem que proteger o filho é a mesma para qualquer outra coisa que não apenas o imaginário. É uma das partes, assim, instintivamente um pai e a mãe vão proteger a criança porque percebe que a criança ainda não tem condição de se proteger sozinha, né? Então, quando ela começa a andar, por exemplo, você sempre fica meio que em volta da criança porque ela vai tombar, vai cair, ela não vai, começa aquela fase de pegar as coisas na mão e bota na boca, você tem que ficar protegendo, cuidando para não colocar. A dimensão do imaginário tem a mesma característica, você tem a mesma finalidade do pai. Você não vai deixar a casa nova, que não tem porta, que não tem janela, deixar qualquer um entrar. Deixar qualquer um colocar o que quiser, morar ali dentro, vamos dizer assim. Você não deixa a criança naturalmente brincar na rua sozinha com 2, 3 anos de idade. Então, a razão do ser da proteção é a razão do fato do pai
o pai e a mãe ter de proteger o seu filho até que essa formação aconteça e ele tenha uma certa condição de fazer, de se virar por si mesmo, digamos assim, né? De ter uma certa autonomia. Então essa é a razão pela qual um pai tem que proteger o imaginário do seu filho daquilo que vai entrar em casa, basicamente falando, né? Do que é que ele vai ter acesso. A gente tem, mesmo no contexto social e cultural, você tem uma legislação, por exemplo, que diz que certas coisas não são adequadas para crianças abaixo de 12 anos, 16 anos. Você tem as próprias leis já te dão mais ou menos um senso de orientação, né, para isso tudo. Mas cabe a cada pai e cada mãe, de acordo com a sua circunstância de vida, com os seus valores, decidir o que os filhos vão ter acesso ou não ter acesso. Ao fazer isso, você está protegendo o imaginário do seu filho e, ao mesmo tempo, você já está fazendo o processo de formação. O que acaba acontecendo na prática é que os pais acabam se preocupando mais com aquilo que não querem que os filhos tenham acesso do que muitas vezes com aquilo que os filhos deveriam ter acesso. Porque é mais importante... Dê exemplos do que eles deveriam ter acesso. Por exemplo, quando você está... Vou falar de infância do comecinho, tá? Sim, fala da primeira, segunda e terceira infância. Isso. Bem 0 a 3 anos. Quando a gente pega, por exemplo, as fábulas, né? Por que nas fábulas você tem lá a moral da história, né? Que aparece lá? Tem lá a raposa e as uvas e no final tem lá a moralzinha da história. Sim. Você tem uma historinha, que é uma espécie de um exemplo para a criança, e vem uma espécie de explicação simplória para a criança já começar a conectar a história a um certo sentido, a um certo valor, digamos assim. Então, quando nós estamos falando de crianças muito pequenas, aquilo que um pai deveria colocar para o filho é justamente aquilo que, de alguma maneira, ajuda ele numa formação moral, literalmente falando. Porque o aspecto moral vai ser o central, que vai articular todos os demais na vida de qualquer ser humano. Então, o ensinamento tem o famoso livro das virtudes, por exemplo. Sim. As histórias virtuosas. Eu estava pensando nele enquanto o meu imaginário foi para aí, enquanto você falou. É com essas histórias que você forma a criança, porque ela vai sendo impactada por isso, né? E esses valores vão é como se fossem os móveis com os quais é a cama, né? É o sofá da sala, né? Não é só o adorno. Os né? principais. Aqueles principais, né? Então, desde criança, ela já vai se habituando a ter essas imagens de virtudes, por exemplo, que, obviamente, quando ela vai crescendo, essas imagens são as raízes das próprias virtudes delas, que serão desenvolvidas no tempo, né? É como vai acontecer do mesmo jeito que eu falei do Gadô. Assim, o que é a virtude, sei lá, da coragem? O que ela vai buscar na memória dela é aquilo que ela colocou na memória dela como exemplo de coragem. Se você alimentou com histórias virtuosas de corajosos, ela vai ter coragem dentro dela para poder agir de uma maneira corajosa. Agora, se você não tem isso, ela não vai nem saber do que se trata. Por isso que muitas vezes os pais falam assim, você está com preguiça, para de ter preguiça, tem que fazer alguma coisa. E aquela criança maior, quase adolescente, não consegue, parece que vencer. Mas não houve nada no imaginário, uma história, contos bíblicos, exemplos de santos, histórias mesmo que a façam encontrar dentro delas. Olha que interessante. Isso. Tem horas que você vai ter que ser a vontade do filho contra a má vontade dele. Mas para que aquela vontade se desenvolva, ele precisa ter no imaginário a finalidade, o que ele está ganhando, digamos assim, para fazer aquela ação. Se a gente quiser fazer um paralelo, eu sempre gosto muito assim, da onde que a gente tira formação de imaginário, com o que a gente aprende? Assim, com Jesus Cristo. E aqui não estou falando no sentido religioso da palavra. Voltando para os evangelhos, como que Jesus Cristo ensinava os apóstolos? Ele vinha com uma boa nova que todo mundo é criança diante daquilo, ninguém entendia o que ele estava falando. Mas como assim você vai morrer? O que você está falando? Sempre parábolas, que eram historinhas, basicamente, que qualquer criança e qualquer adulto entendia daquilo e associava com uma série de coisas. E mesmo assim, várias vezes ele explicava as parábolas para os apóstolos, que ainda assim várias vezes não entendiam coisíssima nenhuma, mas ele se focava nisso. Ele alimentava o imaginário daquelas pessoas para que elas pudessem depois entender. Quando acontecia, era isso que ele queria dizer. Olha que incrível. Eu vou te fazer uma pergunta assim agora. Essa é uma realidade um pouco distante, infelizmente, da maioria das famílias. São pais que leem em voz alta para as crianças, contos de fadas, histórias bíblicas. A realidade hoje são crianças no celular, no videogame, na televisão largada. Essa, infelizmente, é o cenário. Então, Francisco, como os pais agora podem fazer para que, a criança gosta de desenho, a criança gosta de histórias, a criança gosta, né, de música. Como que ela pode fazer para mudar, né, essa realidade, esse cenário? Por exemplo, a música é importante nessa formação do imaginário? Sim. Então, se ela escuta só música, desculpa a expressão, de fossa, música ruim, baixa, qualidade, letras que não estão formando imaginário, o que esses pais podem fazer para mudar essa realidade? Tem um ponto que é fundamental, é que assim,
os pais não podem dar aquilo que eles mesmos não têm. Então, quando os pais não têm uma formação, por exemplo, música, né? Se as músicas que você nunca parou para escutar uma música clássica, por exemplo, um Mozart, um Beethoven, e você quer que seu filho tenha isso, né? Assim, ele nunca te escutou, ele nunca te viu escutando isso, ele não tem essa experiência em casa. Não há nada que forme mais o imaginário do filho do que o exemplo do pai e da mãe dentro de casa. Então, por mais que você tente fazer um discurso, criança e principalmente adolescente percebe a falsidade do pai e da mãe de uma maneira muito, muito clara. Os defeitos são muito evidentes para eles, digamos assim. Então, aquela pessoa, não, eu quero que meu filho leia muito. Você lê muito em casa? Se ele não te vê com o livro, lendo aqui, lendo acolá, ele não vai entender por que eu tenho que ler esse negócio aqui. Se ele não vê que aquilo tem um valor e um efeito na vida do pai e da mãe, ele não tem. Essa dimensão do que hoje a gente está vivendo, por exemplo, de celulares e tudo mais, a gente acha que tem dois momentos da formação dos filhos que são muito distintos. E eu vejo a maioria dos pais, a realidade dos pais é de não conseguir ficar tão presente na vida dos filhos porque ambos trabalham e tem que pagar as contas da casa e, portanto, os filhos ou ficam em escola há muito tempo ou então, né, com, sei lá, babás ou com vizinho ou com alguém da família. E aquele que está presente com a família, com a criança, é quem está, de fato, criando, fazendo essa parte de formação do imaginário, pelo menos. E você vai ter pais que conseguem ter esse contato, porque as crianças estão em casa, estão estudando em casa, homeschooling ou não. E você consegue, então, ter um aspecto de proteção e de fazer com que o acesso que elas tenham às coisas sejam coisas melhores. Ou seja, você vai ser muito bem sucedido na parte de proteção da família, digamos assim, do imaginário das crianças nessa primeira parte. Só que o sucesso nessa primeira parte pode trazer um problema na segunda, que é o que eu digo quando vai entrando no momento em que a criança vai ter contato com o mundo necessariamente falando. Ela vai sair de casa, ela vai ter algum amigo que é de fora da bolha, digamos assim, do círculo familiar, de amigos mais próximos. Ela vai começar a trabalhar, ela vai fazer algum curso superior, alguma outra coisa. Em algum momento ela entra em contato com o mundo. Né? E aí eu costumo até usar a nossa pandemia recente como um exemplo. Né? Se na infância você é tão bem sucedido em proteger a criança, é aquela coisa do lockdown, é a coisa do fique em casa. Né? Assim, conseguiu não pegar a doença. Mas quando você sair, você tem anticorpo para dar conta? O mundo vai chegar em alguma medida. Né? Nós estamos num mundo muito caótico, onde os valores estão todos de cabeça para baixo, é um mundo muito anticristão para os cristãos. Né? E em algum momento, essas crianças estarão num ponto em que eles terão contato com isso. Eles terão que criar anticorpo. Eles vão ter que lidar com essa dimensão. Então aí entra o aspecto da adolescência, digamos assim, né? De uma segunda etapa da formação do imaginário, na qual o único jeito de você ter anticorpo de um vírus é se inoculando um pouco daquele vírus. Né? A diferença da vacina, mas a dosezinha daquilo tudo. E existe esse processo de transição no qual as coisas saem meio do controle, saem meio do comando. É sempre um processo muito complicado. Por exemplo, eu tenho vários cursos, né? Eu uso muito de exemplo um seriado de zumbi, Apocalipse Zumbi, que é o The Walking Dead, que tem trocentas temporadas e tipos de seriado. E eu passo para os meus alunos aquele negócio, mas você tá louco, eu vou ver filme de terror, violência, etc. Eu falo, não estou falando para as tuas crianças, estou falando para você assistir isso. Eu falo, por que você assistir? Veja do que se trata. Você vai ter pessoas que estão vivendo uma vida razoavelmente normal, confortável, como é da maioria das pessoas. Por mais que a pessoa seja pobre, hoje em dia todo mundo tem uma televisão em casa, todo mundo tem, né? Internet. Tem o celular, tem a internet, tá ali, né? O Apocalipse Zumbi é basicamente você perdeu tudo isso. E pior do que tudo isso, tem os zumbis para você lidar. O comecinho do seriado é simplesmente as pessoas assim, desesperadas, sem saber exatamente o que fazer. E com o tempo elas vão meio que ganhando uma espécie de certo equilíbrio emocional para lidar num mundo que é hostil. Um mundo que não foi feito para elas, digamos assim. E aí todo o processo do seriado é essas pessoas aprendendo a se virarem num mundo no qual elas perderam, no qual elas não vão conseguir manter, principalmente os filhos, a educação das crianças porque daí tem criança que ela cresce naquele contexto, ela quer matar zumbi, literalmente falando. Não dá para parar para estudar latim, estudar música, nem existe mais isso no contexto do seriado. Eu gosto de dar esses seriados para os meus alunos, que são pais e tudo mais, para que eles percebam que, por mais bem-sucedidos que eles serão, e eu acredito que serão nessa proteção, em algum momento vai haver esse confronto com esse mundo de zumbis do lado de fora. E será um contexto chocante. E aí, se você não construiu dentro de casa uma relação verdadeira com os filhos, o mais importante é que eles tenham em você a confiança para ser o porto seguro. Entendeu? Para voltar para você. Para voltarem, porque eles vão sair. Em algum momento eles vão sair. E aí você pode dizer, mas eu estudei tudo, e não sei o que, como é que pode, não sei o que.
ele tem as escolhas dele. Então, entre você deixar esse mundo devastar o interior da família e tentar se proteger inutilmente de tudo que está lá do lado de fora, esse ponto de equilíbrio não vai estar exatamente naquilo que você pode fazer pela criança, mas por você mesmo. E aí que eu insisto muito que a formação do imaginário precisa mais acontecer com os pais do que com as crianças, para eles perderem as ilusões, por exemplo, para não criarem expectativas falsas diante da realidade que eles estão colocados. Fantástico. Francisco, eu vou te chamar para voltar em algum momento para você ajudar a formar o imaginário dos pais. Tá legal. Então aí a gente trouxe essa realidade, a gente entendeu bem como formar o imaginário da criança, mas e os adultos e os pais, né? Como fazer justamente para essa preservação acontecer bem feita e os pais saberem como se auto-educarem. Quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Foi excelente. Nossa, pra mim foi assim, ó, tô só pensando nos meus filhos. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu quero agradecer você pela sua audiência e te dizer que eu espero por você no próximo Vida e Família, onde aqui nós estamos resolvendo os problemas que você enfrenta aí na sua casa. Deus abençoe e até o próximo programa.